Seja bem-vindo à nossa série do mês de agosto da leitura de Provérbios, que se chama Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Quem nos deu esse título para ler Provérbios aqui no mês de agosto foi o Espírito Santo. No dia 1º, estávamos orando e ele nos deu esse título, Provérbios a Gosto. E ele disse que o gosto de Deus, ele é melhor. E Deus deixou o livro de Provérbios trazendo revelações para seguirmos uma vida feliz. Aqueles que leem Provérbios e colocam em prática recebem uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida boa em todas as áreas. Na verdade, uma vida excelente quando você realmente coloca em prática o que você lê em Provérbios. E hoje, que é 23 de agosto, nós vamos ver o que Deus tem de gosto para a nossa vida em relação à comida e à bebida. O capítulo 23 de Provérbios fala muito a respeito disso. Como se portar em relação aos convites para participar de festas, para participar de almoços, para participar de cafés da tarde, para participar de lanches, para participar de jantares. E lá, já no princípio, ele fala assim, nos versículos 1, 2 e 3. Nós estamos usando cores nessa leitura, e a cor laranja claro são as palavras de sabedoria. Versículos 1, 2 e 3. Quando te assentares a comer com o governador é uma pessoa importante, atenta bem para o que se te pôs diante. 2. E põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. 3. Não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Então o versículo 1, 2, os versículos 1, 2 e 3 falam que quando você recebe um convite para comer na casa ou no lugar em que o anfitrião, aquele que convidou, é uma pessoa importante, na maioria das vezes essa pessoa te convidou em razão de algum interesse. Pessoas que ocupam cargos importantes estão nesses cargos justamente porque elas são pessoas que ficam o tempo todo correndo atrás de posição. Elas não convidam qualquer pessoa para estar na mesa delas. Elas convidam as pessoas em razão do interesse delas. Elas querem ver o que cada convidado tem para oferecer para ela. Você já viu algum político dar um prato de comida para alguém a não ser que seja em razão da troca pelo voto? Ele convida os aliados políticos porque financiaram a campanha dele. Ele convida eleitores para um evento público porque ele sabe que aquilo vai ser convertido em voto. Se ele não recebe a contrapartida, ele não vai dar a comida. É diferente de Jesus. Só o Senhor Jesus realizou a multiplicação dos pães. Em Mateus, no capítulo 14, depois no capítulo 15, ele fez mais uma vez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque ele realmente estava preocupado em alimentar a população, em dar comida para as almas. Jesus, que é o Rei dos Reis, ele veio, largou a divindade, o céu, para... Agora vem os versículos 4 e 5. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Isso que significa que se você ficar lutando para ficar rico, dar de mão, significa que isso vai contra a sabedoria. Porque a sabedoria não é você ficar buscando riquezas que vão ficar aqui nessa terra. Quando você partir, você não vai levar nada. Você vai levar a sua alma. E para onde você vai levar a sua alma? Você está se preparando para receber o reino de Deus? Se você não se preparar aqui nessa vida, você não terá mais outra chance. Você precisa se preparar para receber a vida eterna aqui nessa vida. E o versículo 5, porventura você fitarás os olhos naquilo que não é nada? Fitar significa colocar com atenção. Você vai colocar os seus olhos com atenção naquilo que não é nada?
porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. É isso que acontece com aqueles que buscam só riquezas dessa vida. Você parte e depois, do que adiantou tanta riqueza? Versículo 6. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. 8. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Então aqui é mais um reforço dos versículos 1, 2 e 3. O versículo 1, 2 e 3 está falando para você pôr uma faca na garganta quando for comer com o governador. E o versículo 6, 7 e 8 está falando para não cobiçar o manjar de quem tem olhar maligno, daquele que não tem boa intenção. Eles podem ter manjares gostosos, mas eles não são pessoas que realmente desejam o seu bem. Então, não seja tolo de cobiçar aquilo que é de pessoas más. Versículo 9: Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O versículo 9, eu deixei aqui em branco para dar um destaque, porque eu estou pintando de laranja claro todos os versículos que falam a respeito de sabedoria. E o versículo 9 também fala de sabedoria, então ele deveria estar pintado de laranja claro. Mas eu não pintei para ele ficar aqui com destaque, aqui na leitura. O 6, o 7 e o 8 fala sobre não cobiçar o manjar de quem tem olhar maligno. E o 9 fala, não corrija o tolo. Você corrige ele e ele vai desprezar a sabedoria das tuas palavras. Versículo 10 e 11. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades. Herdades significa propriedade, significa terrenos. Nem entres nos terrenos dos órfãos. 11. Porque o seu Redentor é forte. Ele pleiteará a sua causa contra ti. O Redentor é aquele que salva os órfãos. Então o texto aqui está dizendo, não invada os terrenos, não invada as propriedades, não pegue a roupa, o sapato, o dinheiro, não pegue nada de pessoas que são órfãos, que não tem quem os defenda, porque Deus, ele sabe que essas pessoas são órfãs, que elas não têm ninguém por elas, então o próprio Deus é quem defende eles. Você vai receber um castigo muito grande quando você pega alguma coisa de pessoas que são viúvas, órfãos, pobres. Na hora você recebe uma vantagem, mas depois você recebe o castigo. O que você planta, você vai colher. Versículo 12. Aplica à disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, ao invés de dedicar o seu coração para pensar em mentira, calúnia, adultério, trapaça, avareza, ira, pressa, contenda, mágoa, falta de perdão, aplique o seu coração à disciplina. A disciplina de buscar a Deus, ler a palavra, perdoar, amar, buscar ter mais paciência, cuidar dos seus pensamentos e aplique os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Busque ter conhecimento. Agora os versículos 13 e 14 estão em laranja escuro porque são versículos que falam a respeito da família. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. O versículo 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Fustigar significa castigar. E castigar com a vara significa dar direcionamento. Então, você vai colocar o castigo, mas a criança vai aprender as lições para que ela seja livre do inferno. Versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. 16. E exultará
o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. O versículo 15, junto com o 16, falam que Deus fica alegre quando nós somos sábios. Versículo 17, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia. O ser aqui significa permaneça no temor do Senhor. E o temor do Senhor significa ter respeito extremo a Deus. Então o 17 aqui, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes permaneça no respeito extremo ao Senhor todo dia. Porque deveras há um fim bom. Deveras é uma palavra que significa verdadeiramente. Então está dizendo assim, porque verdadeiramente há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Malograda significa mal sucedida. Então o versículo está dizendo, não tenha inveja dos ímpios, seja permanente no respeito ao Senhor, porque verdadeiramente você vai ter um fim que vai ser bom e você vai ser bem-sucedido na sua esperança. Versículo 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho teu coração. 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Então aqui os versículos 19, 20 e 21 estão dizendo, seja sábio, dirija sua vida pelo caminho correto. E o caminho certo é ficar longe dos que bebem demais e dos que vivem comendo carne demais. Porque quem come demais e bebe demais acaba na pobreza, gasta todos os seus recursos em festas, pagando festas para outras pessoas. Quando o dinheiro termina, quando o dinheiro acaba, os amigos desaparecem. E o versículo 21 fala exatamente isso. O beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Então respeite o seu pai, respeite a sua mãe, mesmo quando eles ficarem idosos. Seja uma pessoa que tem respeito por eles. Você também um dia vai envelhecer. Eles um dia trouxeram você à luz e dedicaram a vida deles para dar o cuidado a você. Retribua, reconheça que eles deram a vida para você. 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. O versículo 23 está dizendo para comprar a verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Para você dedicar. Como que você compra essas coisas? Gastando o seu tempo, lendo livros, lendo a Bíblia, conversando com pessoas que são sábias, disciplinando o seu corpo para a oração, decidindo com conselhos. É assim que você compra a verdade. Você não compra com dinheiro, você compra dedicando o seu tempo. O que você pode comprar usando dinheiro é o treinamento, é o curso, é o pagamento de um mentor que tem uma experiência que pode te ajudar. Mas você paga principalmente a sabedoria, a disciplina, a prudência, a verdade, dedicando o seu tempo, dedicando o seu esforço para buscar esses valores. 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Os versículos 24 e 25 dizem que o pai e a mãe que tem um filho que é sábio, que toma decisões muito boas, ficam alegres e eles se regozijam. Regozijar vem de regozar, significa gozar mais uma vez. Significa que vão ter muita alegria. O pai daquele que é justo. Vale a pena você ser uma pessoa justa, uma pessoa correta. Uma pessoa que é justa é uma pessoa que fica bem colada com a palavra de Deus. Pense numa roupa justa. A roupa justa, ela fica colada ao corpo. Ser um justo é ler a palavra de Deus e ser colado para praticar exatamente o que está escrito na palavra. Você é justo quando você pratica o que está escrito na palavra.
Quem pratica o que está escrito na palavra traz grande alegria para o seu pai e para a sua mãe. Versículo 26. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O versículo 26, Deus está dizendo: dê o seu coração para mim, e os teus olhos não fiquem olhando para as coisas de fora, olhem os meus caminhos. 27, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Então a prostituta é aquela que se entrega facilmente por dinheiro, por favores, por benefícios, e poço estreito a estranha é a mulher que aparece no caminho quando você está num shopping, no mercado, andando na rua, num parque, de repente aparece aquela mulher que você nunca viu, mas de repente ela está chamando a sua atenção em razão de um perfume, por causa da aparência física dela, por causa de alguma coisa que chamou a sua atenção, e você vai, ao invés de olhar para o caminho de Deus. Versículo 28, também ela, como um salteador é um ladrão, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. A mulher que é prostituta, a mulher que é estranha, que vive à caça de homens para ter os seus próprios benefícios, ela é como um ladrão. Ela está esperando para a oportunidade para saquear aquele que seja tolo, que preste atenção no corpo dela, na roupa dela, na maquiagem dela, no perfume dela, que se entrega facilmente por um pouco de tempo com aquela mulher e vai perder muito na sua vida. Por isso que o versículo 28 fala que quem se envolve com isso cai numa iniquidade terrível, porque a pessoa tem aquele momento de prazer e a pessoa fica viciada naquilo. E ela não consegue mais sair daquela situação. Ela vai ter dificuldades para ter um casamento, e assim como uma pessoa que é viciada em drogas e dá tudo pelas drogas, a pessoa que cai na prostituição, ela entrega tudo para poucos momentos, porque aquilo se torna um vício para ela. E o versículo 29 até o versículo 35 falam a respeito da bebida. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. 34. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. A pessoa que se envolve na bebida alcoólica, ela acaba sofrendo os ais, os pesares, as pelejas, as queixas, as feridas, porque ela pode tropeçar e não saber onde foi que tropeçou, fica com os olhos vermelhos. Quem se demora no vinho acaba perdendo o controle. Olha para uma estranha, acorda muitas vezes como uma pessoa que nem lembra como que foi parar ali, e acaba como uma pessoa perdida, como alguém que dormiu em cima de um mastro, que muitas vezes acorda com várias feridas e machucaduras, sem saber onde que se machucou. E quando acorda, ainda diz: tornarei a buscá-lo outra vez. Vai buscar mais uma vez a bebida e vai renovar o ciclo na vida da pessoa, de ficar sempre presa nessa condição. Então, Provérbios 23, o ponto principal é falar a respeito de tomar cuidado quando recebe convites para almoços, jantares, festas, refeições, que, como diz o ditado, não existe almoço grátis. Quando a pessoa convida você para um almoço, para um jantar, para uma festa, ela tem lá o seu interesse. Você precisa saber exatamente onde você coloca o seu pé e procurar amigos que sejam realmente verdadeiros.
E isso também traz uma reflexão de não usar refeições como estratégia para ficar conhecendo as pessoas. É melhor você ser uma pessoa honesta, verdadeira, correta, sincera, que honra os seus pais, que educa os seus filhos, que dá valor à sua relação com Deus e não fica correndo atrás de riquezas aqui nessa vida. Não é pecado você buscar enriquecer e prosperar, mas é pecado quando você coloca isso como objetivo principal da sua vida, porque aí você está desprezando a Deus para buscar as riquezas e as riquezas se tornam o seu Deus. E ninguém é maior do que o nosso Deus. Ele é o que dá a vida eterna, aquele que realmente salva e nos dá uma vida plena, uma vida feliz que uma pessoa que tem muita riqueza pode não ter, porque só a riqueza pela própria riqueza, sem paz, sem saúde, sem paladar, sem condição de ter alegria, de nada vale. Deus abençoe a sua vida. Eu faço um apelo a você que ainda não aceitou a Jesus, que você aceite a Jesus e que você siga por um caminho de tê-lo como seu Senhor e Salvador, porque esse é o caminho que leva à vida eterna. Quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados, se torna filho de Deus, recebe o nome escrito no livro da vida, que é o livro que fica no céu com o registro dos que nascem para Deus, e recebe o Espírito Santo para seguir aqui na terra até chegar a sua hora de partir para o céu. E se você quer aceitar a Jesus, é simples, é você ter o coração aberto para receber a Ele e fazer uma oração com algumas frases. Repita essas frases comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como seu Senhor. Então agora, se Ele é o seu Senhor, você deve buscar o conhecimento da palavra e receber a instrução de Deus para segui-lo. Ele é o teu Salvador, quer dizer que você recebeu o perdão dos seus pecados porque você reconhece que a morte de Jesus e o sangue que Ele derramou na cruz foi para te perdoar os pecados, a de toda a humanidade. O seu nome foi escrito no livro da vida que está no céu porque você pediu agora. E você recebeu o Espírito Santo que agora já mora em você. Quando você estiver para fazer algo errado, você vai sentir uma voz interna dizendo para você: não faça isso. É o Espírito Santo falando com você. E quando ele quiser que você aprenda ou faça alguma coisa, ele vai abrir o seu coração, colocar muita paz e dizer: converse com aquela pessoa, leia esse texto, faça isso. É o Espírito Santo te dando direção. Siga sempre com Deus e procure uma igreja que prega que Jesus está vivo. Fuja das igrejas que fazem adoração a santos e a imagens, porque o Salmo 115 fala que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, têm mãos que nada fazem, têm pés, mas não andam. O Senhor Jesus está vivo. Você pode falar com Ele em oração e Ele ouve e responde às suas orações. Então procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e se batize nas águas. O batismo nas águas está escrito em João, capítulo 3, versículo 5. E ele tem uma simbologia. Quando você é colocado nas águas, simboliza o teu sepultamento para o velho eu. E quando os seus pecados ficam lá nas águas. Quando você levanta, quando você sai das águas, você está ressuscitando espiritualmente, recebendo uma nova pessoa com o Espírito Santo para seguir a Jesus. Depois que você está batizado, você precisa participar da ceia. A ceia é uma reunião onde as pessoas comem um pedaço de pão e bebem um suco de uva em um cálice. O pão
ele é partido entre todos e representa o corpo de Jesus que foi partido por mim e por você e que derrama força espiritual. E o cálice representa o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Então, quando você participa da ceia, você está recebendo alimento espiritual, que é o pão, que representa o corpo de Cristo para você ter força para seguir a Ele, e você está bebendo bebida espiritual, que é uma bebida que representa a purificação dos seus pecados. Quando você participa, você está dizendo: eu estou sendo limpo e purificado dos pecados que eu cometi até hoje e estou agora pronto para seguir mais um trajeto na caminhada para receber a salvação quando chegar a minha hora. Deus abençoe a sua vida, permaneça sempre com Ele, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra e te pedimos que o Senhor permaneça com cada pessoa derramando a luz da sabedoria para que sigam sempre ao Senhor até o fim da vida e ali chegarão no céu para a glória do Senhor. Amém.